Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Meu nome é Alan Calixto e nós vamos hoje iniciar mais uma aula, né? Você que está aqui neste canal, eu me encontro muito alegre pela sua presença. Eu peço já que você dê o like aí, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, você não vai perder nenhuma dos nossos vídeos que nós estaremos colocando aqui. Louva a Deus também pela sua vida. Se puder compartilhar este vídeo, será de grande valia, né, para nós. Hoje nós vamos ser breve, né, nós vamos tentar ao máximo ser breves aqui, para falar um pouquinho, um aulão, né, uma aula rápida sobre o Pentateuco, né? Esta aula está direcionada especificamente para a turma, né? A turma do Instituto Bíblico Ebenezer, extensão João Rodrigues, né? Mas obviamente você que aqui está conosco já sabe o teor das nossas aulas, pode aqui continuar conosco assistindo, né? Assistindo esta aula para a glória de Deus. Louva o Senhor pela tua vida, compartilha este vídeo e outros vídeos do nosso canal também, em nome de Jesus. Vamos ao que interessa. Nós vamos falar rapidamente sobre os pontos essenciais da aula de Pentateuco. Então eu falei nas aulas anteriores para os alunos especificamente, mas como eu estou fazendo aqui o vídeo para o canal do modo geral, vão ter pessoas que obviamente não estavam no vídeo lá na aula, então eu vou fazer direto aqui uma síntese do Pentateuco. Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos identificar é que Pentateuco é uma expressão que tem a sua terminologia do original grego, né? Então é a junção de duas palavras gregas. Veja que isto aconteceu mediante a grande proliferação da cultura grega, ainda no período interbíblico, intertestamentário, aquilo que nós conhecemos como período do silêncio, né? O período do silêncio, portanto, que abarca os 400 anos desde o último livro canônico do Antigo Testamento, isto é, Malaquias, citando o livro canônico, tá? Não estou levando em consideração o campo da historicidade. Se fosse levar em consideração os últimos enredos históricos, né, da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, né, dos livros do Antigo Testamento, seria Esdras e Neemias. Mas nós vamos, e ali Esther também está ali no bojo, né, no que seria o último livro. Mas levando em consideração os livros canônicos do Antigo Testamento, o último livro foi Malaquias. Depois de Malaquias entramos no período conhecido como período do silêncio, 400 anos, em que Alexandre o Grande vai desbravar a Macedônia, deixada por seu pai, Filipe, e também vai, portanto, proliferar, crescimento vertiginoso, extraordinário da cultura chamada cultura helenista, não só na Palestina, obviamente, mas no mundo como geral, tá? Então ele vai ganhar ali, ele vai desbravar o Egito, a Síria, né? Ele vai desbravar ali também a Babilônia, a Pérsia. Então ele vai ganhar vários territórios, obviamente ganhando território, ele vai precisar imprimir a sua cultura, dentre as quais perpassa a língua. Então a língua grega foi proeminente a partir do ano 330 a.C., entrou no Novo Testamento, apesar do Novo Testamento já ter uma outra pessoa, um outro império, melhor dizendo, outro império no mundo, né? Outro império no mundo, que era o Império Romano, e a sua língua era a latina, ou seja, o Império Romano possuía uma língua original cuja mesma era a latina. Mesmo assim, a cultura helenista foi tão forte ao ponto de
em outro império, ainda a língua permanecer viva. Então, voltando um pouquinho, no ano por volta de 270, 280 antes de Cristo, vai acontecer uma tradução do Antigo Testamento para o Novo, chamada, portanto, de Septuaginta ou Septuaginta, né, que é a tradução dos 70, que vai traduzir, portanto, a Bíblia do hebraico para o grego. Então, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego era a Septuaginta ou Septuaginta. Fazendo isto, portanto, o que está no hebraico, né, o hebraico original, da língua dos hebreus, a língua dos descendentes de Heber, né, eles vão, portanto, tirar e traduzir isto para o grego. Então, foi traduzido os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos por nós como Torá. Né? Torá, que é lei. A palavra Torá no hebraico é instrução, é mandamento, é lei. Né? Então estava relacionada a Torá aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então todos nós conhecemos os 5 primeiros livros na Bíblia, que lá nos hebreus tem 5 nomes, obviamente, da língua hebraica. Então você tem o Bereshit, você tem o Shemot, você tem o Vaikra, você tem Bemidbar e você tem o Devarim. Então estes 5 livros estão no hebraico. Quando foi traduzido a Septuaginta, traduziu-se, portanto, esses 5 nos nomes pelos quais temos hoje na nossa Bíblia cristã protestante hoje, ok? Então estes nomes, portanto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são nomes de origem grega e não tem relação direta com o hebraico, a não ser a sua tradução, ok? Então que nem condiz, de certa forma, em certa medida, com o motivo pelo qual os nomes em hebraico ali estão. Então os nomes em hebraico estão mediante o início, ou a primeira frase de cada livro, era o nome pelo qual eles davam. Porque nós sabemos que para os hebreus não existia essa ideia de capítulos, versículos, né? Nós, inclusive, sabemos que os capítulos e os versículos foram colocados na Bíblia a título de didatismo, apenas para nós sabermos onde estão os textos com mais facilidade, e só foi possível nos séculos 13 e 15, respectivamente. Capítulos e versículos foram adicionados ao texto bíblico, ao texto sagrado. Só que os hebreus de origem não tinham isso, eram pergaminhos que eram literais, eram diretos, pergaminhos diretos. E nós já falamos isso, obviamente, na aula, mas isso aqui a gente só está falando para que vocês não percam. Então, o que é Bereshit no Antigo Testamento traduziu-se para Gênesis. O que é Shemot, que é o Êxodo, né? Traduziu-se para Êxodo. O que é Vaikra ou Torá Koharim, também é o livro de Levítico, tem duas traduções, Torá Koharim ou Vaikra. Vaikra Levítico. Então você tem o Bemidbar, o Números, e o Devarim é o Deuteronômio. Então, basicamente, o que é Pentateuco? A palavra Pentateuco é de origem grega e é a junção de 2 termos, penta, 5, teokos, que é livros ou rolos, ok? Ou rolos. Então, nós temos aí, portanto, esse ponto importante. Quando é que foi escrito? Por volta de 40 anos, entre 1445 a 1405, esses são os maiores estudiosos, vão colocar esta data, ok? Nós sabemos, inclusive, que existe várias outras possibilidades aí, até mesmo da escrita, da autoria, que comumente é colocado Moisés sendo o grande escritor da Torá ou do Pentateuco, ok? Então nós sabemos piamente que isso existe, ok? Mas no modo geral, quem é o escritor é Moisés, que escreveu
ainda no período do deserto, por isso 1445 a 1405 foram os 40 anos praticamente no deserto, extraindo, portanto, o finalzinho do livro de Deuteronômio, que foi o próprio Josué quem vai escrever, ok? Então nós temos isso, essa concepção da escrita de Moisés, com relação à tradição, né? Existe a tradição, existe uma teoria de que Moisés foi o escritor, mas nós sabemos também que existem outras teorias que pressupõem, né? Que pressupunha outras escritas, ok? Outras escritas. Então nós temos, por exemplo, a teoria javista, a teoria eloísta, a teoria sacerdotal e a teoria deuteronomista, ok? Então cada uma desta teoria tem um ponto central dentro daquilo que é chamado de Torá, que para nós seria o Pentateuco. Então é importante nós identificarmos isso. Tendo falado esse ponto inicial aí, apenas como introdução, nós vamos adentrar aos textos bíblicos e o esboço de cada livro do Pentateuco, ok? Cada livro do Pentateuco. Se você tem alguma adição, alguma pergunta a respeito do Pentateuco, coloque aqui nos comentários, né? Deixa aí a sua pergunta nos comentários e nos ajude aí também na proliferação da palavra de Deus, na proliferação, no enriquecimento de outras pessoas. Se você conhece pessoas que gostam do estudo da palavra, né? Tem estas dúvidas com relação ao Pentateuco, compartilhe este vídeo com eles também, para que eles possam ter acesso aí a este conteúdo, ok? Então nós já vamos direto. Se você tiver dúvida, coloque aqui, nós vamos responder à medida da semana, né? À medida que nós conseguimos aí dar uma paradinha para poder fazer estas leituras das perguntas e responderemos com certeza a todos aqueles que tiverem dúvidas. Então nós vamos aos esboços rapidamente de cada um dos 5 livros da Torá para os hebreus, Pentateuco para nós, que foi assim traduzido do hebraico para o grego. Então nós temos Gênesis, né, que é o Bereshit. Bereshit é o livro dos inícios, dos começos, das origens. Então o que nós vamos encontrar no livro dos Gênesis? Para quem gosta de ler, né, a Bíblia Sagrada, para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, o livro dos Gênesis nós vamos ver, por exemplo, a criação do universo, a criação do cosmos, né? A criação não só do universo, desse mundo, da cosmologia bíblica, mas do espiritual, do transcendente também, né? Nós acreditamos que em algum momento da eternidade Deus cria os anjos e o mundo espiritual, que é o que nós acreditamos. Nessa concepção do mundo espiritual, Deus cria o universo, mas também cria o mundo espiritual. Deus vai criar os animais, né? A partir ali da narrativa bíblica no livro dos Gênesis, nós vamos ver que ele vai criar todo o universo e tudo que nele existe no espaço de 6 dias, de 6 dias literais. Então nós vamos ver ali os anjos sendo criados, nós vamos ver o homem, né? Nós vamos ver inclusive que por causa da criação do homem, né, Deus vai estabelecer uma conjunção entre o homem e Deus, entre o que é perfeito e a sua criatura também dotada de perfeição suprema, de perfeição extraordinária. Nós entendemos que no início de tudo, o homem era dotado de uma inteligência fora do comum, ele usava 100% do seu cérebro, né? O homem e a mulher, obviamente. Então nós vamos depois do homem, nós vamos observar a queda do homem, esta queda que fez com que houvesse uma divisão, uma separação. Esta queda é uma queda mesmo, porque há um patamar que Deus havia colocado o ser humano e este ser humano não quis a orientação divina, ouvindo a voz do adversário, e é por esse motivo que entendemos que quando Deus criou o universo, ele também cria os anjos e o mundo espiritual, porque o anjo, o Lúcifer, né, que cai na condenação de diabo, ele caiu em algum lugar na eternidade antes mesmo da criação do homem, então ele veio, como ele perdeu para sempre
a sua autonomia angelical, como ele perdeu para sempre a entrada direto no terceiro céu, como ele perdeu para sempre a glória de Deus, a unção de Deus que estava sobre a vida dele, né? Então ele vai tentar ao máximo fazer isso com a criatura que foi colocada, também foi criada por Deus, que é o homem. Então o diabo, né, que caiu na condenação de diabo, Lúcifer, que caiu na condenação de diabo, vai tentar ao homem, tentando o homem, este homem, portanto, cai na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida, ele caindo, portanto, há uma queda de patamar, há uma queda espiritual, há uma queda física. Agora o homem era imortal, depois da queda ele se torna mortal, ele tem prazo de validade. O homem era 100% inteligente, depois da queda o homem só usa de 90 a 92%, perdão, o homem usa somente 7 a 9% do cérebro, o restante é inconsciente, né? Isso tudo como salário do pecado, a queda do homem, o distanciamento do homem em relação ao seu Criador original, que é Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Nós temos, por causa disso, como Deus é santo, como Deus é poderoso, nós temos a expulsão do homem do Éden. Né? O Éden que foi preparado para o homem ali trabalhar, para o homem cultivar, para o homem se alimentar, para o homem ter a sua relação cotidiana com a sua esposa, né? Com Eva, e assim por diante. Ele não quis isso, ele preferiu dar ouvidos à serpente, que estava totalmente possuída pelo diabo. Então ele perde, ele é expulso. Depois nós vamos ver a ideia do primeiro homicídio, Caim e Abel, Caim mata Abel. Nós vamos ver também a concepção dessa proliferação vertiginosa, o ser humano sendo reproduzido, né, de uma esfera extraordinária, numérica mesmo, né? Ao ponto de ficar também altamente depravado. O homem fica totalmente depravado. É por esse motivo que vai acontecer ali o dilúvio. Depois do dilúvio, nós vamos ter, dentro do livro do Gênesis ainda, o espalhamento da sociedade, que até então, antes do dilúvio, né, os maiores geólogos acreditam nisso. O dilúvio, né? O dilúvio, portanto, foi o fator principal que fez com que houvesse um deslocamento daquilo que é chamado dentro da geologia e a própria geografia de Pangeia. Significa toda a terra ou todo o continente. Os continentes estavam totalmente unidos, e depois daquilo que aconteceu no dilúvio, obviamente que os geólogos que não são cristãos, né, os geólogos não acreditam que tenha sido o dilúvio, mas nós entendemos que o dilúvio foi preponderante para que houvesse, portanto, isso que os geólogos entendem que aconteceu há bilhões de anos atrás, né? Então, na realidade, para nós cristãos, teólogos cristãos, nós acreditamos que o dilúvio é que fez com que os continentes se deslocassem, né, se separassem e tirassem, portanto, a concepção da Pangeia. Então, por causa dessa Pangeia, vai acontecer que a descendência de Noé vai repovoar a terra. Pelo menos 3 principais continentes vão ser afetados com esta nova roupagem, né? Sem Cã e Jafé vão repovoar a terra para que portanto, acontecesse aí novamente o repovoamento da terra, né? Então esse repovoamento da terra foi Sem foi repovoar a Ásia, Jafé foi repovoar a Europa e Cã foi repovoar o continente africano. Ok? Então nós temos aí, portanto, isso nós vamos ver. Logo depois disso nós vamos ver os patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, José e outros homens. Depois de Jacó mesmo, as 12 tribos de Israel. Por exemplo, nós temos a tribo de Israel aparecendo a partir dos 12 filhos
de Jacó. Então nós vamos ver rapidamente, por exemplo, Jacó teve 4 mulheres, na realidade 2 mulheres e 2 concubinas, que eram as servas das suas mulheres. Então Jacó teve 12 filhos, na realidade 13, né? Mas eram contados apenas os homens. Ele teve 13 filhos com 4 mulheres. Então de Leia, Jacó teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, Gade e Aser. De Raquel, José e Benjamim. E de Bila, Dan e Naphtali. E nós vamos ver que a partir dos capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis, nós vamos observar que a história de José ganha proeminência. Ele, portanto, torna-se o personagem protagonista, né? Personagem protagonista dos capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis, ok? Dá ênfase à história de José, que terá destaque importante até o livro do Êxodo. Então é aí que inicia o livro do Êxodo. Por causa da fome que aconteceu em toda a terra, só o Egito possuía alimento, né? Aquela grande história que você já conhece, de que José vai guardar 1/5 de tudo aquilo que entrava na terra, que era colhido em toda a terra do Egito. E aí o restante, nas terras, os países adjacentes do Egito, teve que recorrer ao próprio Egito para poder ganhar ou comprar alimentos. Foi numa dessa que 70 pessoas da família de José, Jacó e toda a sua família, portanto, entram no Egito ali, e José ainda cuida deles por um espaço de tempo. Nós vamos ver que o povo de Israel, que entrou com 70 pessoas, já se contava aos milhões, né? Aos milhões, e aí vai haver a necessidade do Êxodo. É onde nós entramos no livro do Êxodo, que é o Shemot, né? No hebraico, Shemot. O livro do Êxodo significa saída. Significa saída. Saída da onde? A saída do Egito por meio da mão do Eu Sou, como Deus havia se apresentado para Moisés, da mão do Eu Sou. O Eu Sou enviou o libertador. Esse libertador era Moisés. Nós vamos ver, portanto, o próprio Deus aparecendo para Moisés na sarça, o envio das pragas contra Faraó, né? Quantas pragas foram? 10 pragas. Quais são? A primeira praga, a praga das águas que tornaram-se em sangue. A segunda praga, a praga das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta praga, a praga das moscas. A quinta praga, a praga da peste nos animais. A sexta, a úlcera. A sétima, a saraiva. A oitava, o gafanhoto. A nona, as trevas. E a décima, a morte dos primogênitos. Ainda no livro do Êxodo, você vai ver a celebração da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a entrada no deserto, as águas de Mara tornando-se doces, a descida do maná. A palavra maná significa o que é isto? Os 10 mandamentos ali em Êxodo capítulo número 20, a instituição das festas, que vai dar propulsão para o que nós vamos falar no livro de Levítico. A construção do lugar do culto, ou seja, no Êxodo é que nós vamos ver a unção de Deus descendo sobre 2 homens chamados Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, que vão receber a incumbência de copiar tudo aquilo que já estava no plano de Deus, tudo aquilo que já estava no céu. Era um reflexo, portanto, do que Deus queria desenhar, arquitetar na terra. Então isso era o tabernáculo, feito com 3 pavimentos, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Lugar santo entrava o sacerdote, lugar santíssimo o sumo sacerdote. Era lá que no sumo sacerdote tinha a arca da aliança, né? Do lado de fora tinha a bacia de bronze, o altar do holocausto. Lá no meio, no santo lugar, onde entrava o sacerdote, tinha lá o pão da proposição, o menorá, ou a chamada castiçal, que era o único lugar onde havia luz, né? Onde havia luz dentro do tabernáculo, feito de pele de animal, pelo de animal, também feito com linho fino, com ouro, com prata, com pedras preciosas, enfim, com tantas coisas, representando cada qual no seu lugar, apontando, tipificando para a pessoa bendita de Jesus lá no Novo Testamento. Aí, por causa do tabernáculo, vai haver necessidade de se cumprir os ritos, os cerimoniais, né?
e novamente você vai ver as novas tábuas dos mandamentos, porque quando Moisés sobe, vocês lembram? Quando Moisés sobe lá a primeira vez, lá no Sinai, né? Lá no Sinai para receber a tábua dos 10 mandamentos, quando ele desce, o povo está adorando bezerro. Moisés vai quebrar a tábua dos 10 mandamentos, depois vai ter que pegar as novas tábuas dos 10 mandamentos. Isso basicamente é o que se fala no livro do Êxodo. No livro de Levítico, nós já entramos aí, que é o Torá Koharim, ou ainda o Vaikra, tá? Vaikra, tudo isso no hebraico. No grego é levítico mesmo, que significa leis, cerimoniais, fala sobre sacerdócio faraônico. Então nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, nós vamos ver as leis sobre sacrifício. Do capítulo 8 ao capítulo 10 de Levítico, nós vamos ver sobre as ordenanças dos sacerdotes a respeito do que os sacerdotes podem ou não fazer. Do capítulo 11 ao capítulo 16, nós vamos ver as leis sobre impurezas físicas e morais. Inclusive vai passar por aqui a concepção dos casamentos ilícitos, né? De tudo aquilo que é proibido fazer, tá? Do capítulo 17 ao capítulo 26, leis sobre santidade física e moral. E o capítulo 27 são as leis sobre os votos, tá? Portanto, Levítico possui 27 livros, 27 capítulos. Livro de Números. Números no hebraico é Bemitmar. Bemitmar, ok? E traduzido para o grego é Números. Colocou-se esse nome mais por causa dos recenseamentos. Só que não tem relação direta com isso. Na realidade, o livro de Números perpassa todo o deserto, né? Durante os 40 anos ali, o tema central é o deserto. Inclusive, Bemitva significa no deserto, porque a contagem está relacionada a isso. Mas no livro de Números nós vamos ver Deus preparando o povo para herdar a terra, do capítulo 1 até o capítulo de número 10. Depois do capítulo 10 até o capítulo 20, Deus vai observar a partida do Sinai até a chegada em Cades Barneia. O povo de Israel passa por 42 pontos de apoio antes de entrar na terra prometida, antes de entrar em Canaã. Então Cades Barneia era uma delas. De Cades Barneia até Moabe, isso, as campinas de Moabe, no capítulo número 20 até o capítulo 36. Então nós vamos ver que, na realidade, não há só duas contagens, não há só 2 recenseamentos. Os recenseamentos do número de pessoas acontecem em 2 pontos, no capítulo 1 e no capítulo 26. Mas também tem contagem dos levitas, tá? No capítulos 3 e 4 do livro de Números. Então Números possui 36 capítulos, subdivididos desta forma que eu acabei de falar. Cenário geográfico, portanto, de Números é o deserto, é a terra entre o Egito e Canaã. Aquela faixa de terra entre o Egito e Canaã, ok? E para finalizar, livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, vou pegar aqui rapidinho o nosso rascunho aqui, com a ajuda do comentarista da Bíblia Pentecostal, né? O livro de Deuteronômio, portanto, tem aqui como esboço são 3 discursos de Moisés que nós vamos ver. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, você tem o primeiro discurso de Moisés, que fala sobre o relato da história recente de Israel. Então você tem a partida do Monte Sinai, a incredulidade de Cades Barneia, as jornadas no deserto, a chegada à planície de Moabe. Tudo que você vê no livro de Números, você vê também no livro de Deuteronômio. Porque a palavra Deuteronômio, que está no grego, foi traduzido do hebraico Devarim, significa segunda lei, ou segunda vez que a lei é explanada. O povo no deserto, Números não foi no deserto? O povo do deserto não morreu tudo de 20 anos para baixo, que Deus mandou matar os murmuradores e ficou apenas as pessoas de 20 anos para baixo? Então a galera de 20 anos para baixo vai entrar na Terra Prometida. Antes de entrar na Terra Prometida, eles têm que saber novamente as leis, e Deus faz questão de falar de novo as leis inerentes
ao povo com relação à entrada na terra prometida. Tá? A exortação à obediência até o capítulo 4. Quando você olha para o capítulo 4, versículo 44 de Deuteronômio, até o capítulo de número 26, você vai perceber o discurso de Moisés falando a respeito dos deveres do conserto. Os deveres do conserto. Então você tem os 10 mandamentos, a questão do monoteísmo, a aplicabilidade de Moisés em relação à adoração ao único Deus, a Yahvé, ao Jeová, né? Ao Adonai, é o único Deus verdadeiro, o Deus criador. Então você tem mandamentos, promessas, advertências, você tem advertência a respeito da adoração, a respeito dos falsos profetas, a respeito dos alimentos, dos dízimos e do ano sabático, o ano do jubileu, o ano do Senhor, e assim sucessivamente, até o capítulo 15, nós vamos observar isso. Mandamentos a respeito das festas sagradas, é lá no livro de Deuteronômio também, que você vai perceber ali com mais riqueza de detalhes as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa da colheita, a festa de Pentecoste, e todas as outras que você já deve ter visto também no livro do Êxodo. Mas aqui as leis estão sendo faladas uma segunda vez, não esqueça disso. E nós vamos ver as leis civis e sociais do capítulo 19 até o capítulo de número 26. Portanto, capítulo número 27 até o capítulo 30, você tem o terceiro discurso de Moisés, que ele fala a respeito das próprias leis que ele falou no primeiro e no segundo discurso. Em outras palavras, ele ratifica, ele toma nota daquilo tudo que ele havia falado e ratifica para que o povo possa ter uma boa massificação, né, na mente, e não ter desculpa, né, de fato de não saber o que era lei ou o que não era, ok? Então isso vai repercutir em muitos atos de muitos personagens bíblicos lá durante o Antigo Testamento, como o próprio Davi mesmo, trazendo a Arca da Aliança, por exemplo, lá a cidade, agora me fugiu a memória, né, a cidade dos Levitas, lá da cidade dos Levitas para Jerusalém. Então quando ele vem, coloca a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. Deus vai precisar matar Uzá para ele entender que não era em cima do carro de boi. Só que este ritual foi falado, refalado, redito várias e várias vezes. Então não havia ali inocência, não havia ali ignorância, não havia nada disso. O povo estava consciente do que estava fazendo. Então nós vamos observar o seguinte: confirmação do concerto, a promessa de bênção, de obediência, de maldição, nós conhecemos Deuteronômio 28, e o final de tudo é as instruções a Israel e a designação de Josué para o lugar de Moisés, logo depois da morte de Moisés, no capítulo 31 até o capítulo 34, ok? Então, portanto, Deuteronômio possui 34 versículos. Por isso, nós finalizamos este vídeo, que eu achei, na realidade, eu tentei, né, ao máximo fazer o mais rápido possível, mas são muitos assuntos, tá? São muitos assuntos e eu realmente resumi aqui para que os alunos do Instituto Bíblico Ebenezer, e você que está aqui, que não é aluno, não ficar perdido, né? Não ficar perdido também. Os alunos já têm uma visão mais ampla, né, por causa das nossas 3 aulas anteriores, mas você também que não é aluno do IB, do Instituto Bíblico Ebenezer, extensão João Rodrigues, né, na rua João Rodrigues 156, em Santo Elias, Mesquita, para você também não ficar perdido, ok? Então isso é fundamental. E aqui nós finalizamos esta aula sobre o Pentateuco, um resumão mesmo para que você possa ficar a par do ensino bíblico da Torá. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Este foi mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Deus abençoe.